Paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para postar mais um comentário das nossas lições. Essa feita nós temos diante de nós a lição de número 11, de 10 de junho de 2018. E a lição traz como título Ética Cristã, Vícios e Jogos. Portanto, nessa lição nós teremos a oportunidade de tratarmos dessa temática, traçando aí alguns comentários como o cristão ele deve se comportar, qual o pensamento do cristão, da ética cristã diante dos vícios e do jogo. Antes de nós entrarmos no comentário da lição, é bom nós estarmos definindo os termos. A ética nós já falamos aí de maneira considerável nas demais lições. A ética fala exatamente dessa questão, dessa parte que tem como função a fiscalização da moral. Então a ética ela está exatamente para fiscalizar o cumprimento na prática de alguns princípios que nós defendemos. Portanto, seria essa a função da ética cristã. Aí os dois subtemas, podemos dizer assim, dentro dessa temática maior, tratar exatamente sobre o vício e sobre o jogo. O que é um vício? A primeira coisa que nós temos que observar que vício, segundo o dicionário, vício é um defeito e, de uma maneira assim mais didática, vício é uma tendência liberal para certo mal, para certa prática considerada má. Então, o que é um vício? Exatamente, é uma tendência liberal para a prática de alguma coisa considerada má, então para a prática do mal. Também é bom nós observarmos que o contrário do vício é exatamente a virtude. Então, enquanto o vício é uma tendência para praticar o mal, a virtude é exatamente o hábito, uma disposição para fazer o que é bem. Então, temos aí o oposto, ou o contrário, ou diferente do vício, é exatamente a virtude. Então, aquele que tem uma vida virtuosa, ele tem uma vida cuja disposição é exatamente para fazer aquilo que é bem, aquilo que é correto. Aquele que tem uma vida viciosa tem uma disposição, tem uma tendência a fazer aquilo que é condenável, aquilo que é considerado como um mal, um certo mal nesse aspecto. Então, nós vamos ver exatamente que o vício aqui nós estaremos trabalhando como exatamente a prática, o hábito, a tendência de fazer algo ruim, de fazer algo negativo, de fazer algo que não é bom nem para o próprio indivíduo, como também não é bom para os demais, não é bom, não traz proveito para a sociedade. Então, o vício, à luz da Bíblia, deve ser analisado exatamente como uma prática de uma coisa reprovável, como a prática de algo negativo do mal, tendo aí como um contrário, no caso, a virtude, que seria a prática, o hábito para a prática do bem. E o jogo é exatamente essa prática, através da qual alguém quer tirar vantagens, ou mais especificamente a quem se tratando mais especificamente da lição, quando alguém pretende obter alguma renda, obter algum dinheiro, sem que para isso tenha trabalhado. Então, usar aí da sorte para poder adquirir dinheiro, adquirir um bem, adquirir uma vantagem que não seja fruto do seu trabalho, que seria aí, grosso modo, a leitura de jogo aqui no âmbito da lição. Chama atenção, e se falando da questão dos vícios, que é o primeiro aí subtema aí dentro do tema maior da lição, é que o vício ele se manifesta de várias formas. Então nós estaremos aqui meditando de uma maneira um tanto quanto sem deter, pois não estou muito bem da garganta. Estou mais gravando o vídeo aqui pelo fato do compromisso que eu tenho com aqueles que são fiéis em estarem acessando o nosso vídeo, mas já há uma semana estou com a garganta, fui acometido aí de uma gripe muito forte, e estou com a garganta bastante inflamada e não estou conseguindo falar muito, sem que seja necessário estar sempre tossindo. Estou tomando medicamento e daí a diferença na voz e a impossibilidade de fazer um vídeo
um pouco mais extenso, como gosto de fazer. Mas voltando ao que eu estava comentando, então nós podemos ver que o vício ele se manifesta em várias áreas. Nós podemos ter aí a questão do vício. Comumente nós conhecemos o vício das drogas, onde tem levado muitas drogas ilícitas, onde muitas pessoas, infelizmente, têm sido escravizadas pelo vício das drogas, e nós temos pessoas que têm perdido aí o amor da família, que têm abandonado a família, pessoas que têm entrado para o vício, no caso, para a prática do roubo, do crime, e muitas outras coisas desagradáveis em decorrência de serem pessoas que estão, infelizmente, pessoas que estão sendo escravizadas pelo vício das drogas. Então temos as drogas ilícitas como um vício, mas também temos o vício das drogas consideradas lícitas, como no caso o álcool, o cigarro, que são drogas lícitas, mas porém também que viciam. Então temos os vícios, no caso aí da bebida, quantos pais de família, quantas pessoas têm aí trazido uma desgraça para a sua família, exatamente porque são escravizados pelo vício da bebida, pelo vício do cigarro. Então são coisas que realmente têm prendido o homem, essas práticas viciosas, no caso aí a bebida, o cigarro. Também nós temos aí pessoas que são viciadas na prostituição, já se tornou um vício, no caso na pornografia, tudo coisas que vêm de encontro à palavra de Deus e é condenado à luz da palavra de Deus. Temos também o vício da mentira, tem pessoas que têm como um vício, como um hábito, como essa tendência para praticar o mal, da mentira, falar mal de alguém, a murmuração como um vício, também a mania de grandeza, pessoas que se acham e já estão viciadas em achar-se melhor do que as outras dentro do âmbito até mesmo religioso, a mania de se achar melhor do que os outros, uma mania de santidade, de grandeza, tudo isso são práticas viciosas que escravizam as pessoas e que são condenáveis à luz da palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Aqui nós temos algo bem interessante nesse texto áureo, quando nos afirma que é melhor ter o pouco, mas que esse pouco seja adquirido debaixo do temor do Senhor, que esse pouco tenha a bênção do Senhor, do que querermos abraçar muito, do que o tesouro onde há inquietação, onde é preciso estar relutando para poder manter uma riqueza que não foi adquirida de uma forma lícita. Uma riqueza que muitas das vezes vem tirar a paz, vem tirar a felicidade do homem, porque com a mesma facilidade que ele teve para adquiri-la, essa riqueza também ela pode desaparecer de uma hora para outra. E também olhando o âmbito da questão aqui da riqueza, ela é adquirida de uma forma fraudulenta, de uma forma desonesta, de uma forma reprovável pela luz da palavra de Deus. Então o texto áureo, aí em Provérbios 15, verso 16, nos apresenta exatamente esta verdade, que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A ideia aqui do temor do Senhor contrapondo a inquietação mostra exatamente que o pouco que se adquire com o temor do Senhor tem-se a aprovação do Senhor. E esse muito que traz inquietação, que traz desconfiança, que traz culpa, é exatamente porque esse muito foi adquirido sem a bênção do Senhor. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser escravo do vício, que é exatamente essa tendência para fazer o mal, para a prática do mal. Então Deus não criou o ser humano para ser escravo do vício, nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Isso é muito interessante, porque nós sabemos que as pessoas que elas são escravas do vício ou dos vícios e dos jogos, elas acabam exatamente perdendo a liberdade, às vezes até a liberdade de poder
ter uma vida em família, de poder andar de cabeça erguida, a liberdade de poder chegar em sua casa, colocar a sua cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilamente. Então, infelizmente, muitos perderam isso para o jogo e para o vício. Então, aqui a palavra de Deus, aqui a verdade prática aqui da lição, melhor dizendo, ela nos traz exatamente essa recomendação. Deus não criou o ser humano para ser escravo do vício. Nem também Deus o criou para ser dominado por coisa alguma, nem pelo vício e nem também pelos jogos. Então sabemos que a vontade de Deus é a liberdade do homem, mas muitos, no afã, no desejo de querer, quem sabe, fugir de um problema, se entrega a um vício. Mas uma vez a Bíblia nos apresenta que de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. Então, se você é vencido pelo vício, seja qual for o vício, se você é vencido por ele, você se torna escravo de um vício. E Deus não nos criou para a escravidão. Deus, ele nos criou para a liberdade. Mas muitos também, para poder, quem sabe, ter um ganho fácil, eles se jogam a vida, se lançam a vida do jogo e se tornam também escravos do jogo. São pessoas que tiram o dinheiro do pão, o dinheiro do alimento da sua família, para poder estarem fazendo uma fezinha, estarem jogando, estarem apostando na sorte. E isso traz essas pessoas escravizadas do jogo, como também escravizadas do vício. O texto áureo, nós já lemos aqui, que nos trouxe aí a verdade, nos chamou aí a reflexão sobre é melhor ter um pouco com a bênção do Senhor do que ter muito sem a aprovação de Deus. E aqui a verdade prática nos chama a atenção que Deus não nos chamou para sermos escravos nem dos vícios e nem dos jogos. E aí agora a leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, capítulo de número 28, os versículos 1 a 10, nos apresenta o seguinte, Provérbios 28, versículo 1 a 10, primeiro verso de Provérbios 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Que é interessante que esse texto de Provérbios, ele nos mostra que os ímpios, eles andam fugindo sem que ninguém os persiga. Qual a ideia aqui de fugir sem que ninguém esteja perseguindo? É exatamente nos dando aqui, nos trazendo a imagem, a leitura daquelas pessoas que elas, por deverem alguma coisa, por estarem na prática do mal, por estarem desconfiadas pelos seus atos reprováveis, pecaminosos à luz de Deus, elas já andam fugindo de qualquer pessoa para que elas não sejam descobertas na sua impiedade. Então aqui é interessante esse texto quando diz que foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Nós sabemos que quando uma pessoa ela deve algo, ela comete algo de errado, ela já anda fugindo, se escondendo, exatamente com medo de serem descobertas. Então aquele que pratica a impiedade, em qualquer ambiente onde ele percebe a possibilidade de que ele seja descoberto, ele já está se escondendo, ele já está fugindo, exatamente porque ele deve algo à sua consciência, ele deve algo à sociedade. E, acima de tudo, ele está tentando fugir do próprio Deus, do qual ser humano algum ele pode fugir. Então é isso que o texto está dizendo, que os ímpios, eles fogem, mesmo que ninguém o esteja perseguindo, porque a sua própria consciência, a sua culpa o acompanha. Quando, por sua vez, o texto nos apresenta em relação ao justo, aquele que procura fazer, andar segundo a verdade, o texto nos apresenta, mas qualquer justo está confiado com o filho do leão. Ou seja, assim como o leão ele tem confiança na proteção, o filho do leão tem confiança na proteção do seu pai, assim também o justo ele tem confiança em ele poder entrar e sair em qualquer lugar de cabeça erguida, porque ele não praticou mal, ele não deve nada para ninguém. Enquanto o ímpio ele foge, mesmo não tendo quem o persiga,
nós temos agora que o justo ele pode entrar e sair em qualquer lugar de cabeça erguida, como um leãozinho, ele descansa na proteção do seu Pai. O verso de número 2 nos apresenta: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Aqui é interessante, porque aqui o texto está nos apresentando que devido à transgressão de uma terra, muitos são os príncipes que são levantados. Ou seja, vem um, passa, vem outro, passa, vem um, não consegue resolver o problema, até mesmo se corrompe juntamente com a cidade, e eles vão passando. Entra príncipe, sai outro príncipe. Então, olha o que o texto nos apresenta: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, ou seja, os seus líderes, os seus governantes, muitos são os que vêm e os que vão. Mas a virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Está mostrando o que aqui? É a mudança de príncipe, a mudança de governantes na terra, exatamente devido à impiedade, devido à própria corrupção, que é algo que está tão patente dentro do nosso contexto. Isso faz com que nós estejamos sempre mudando de príncipe, ou que os nossos príncipes eles não sejam os nossos governantes, tomando o príncipe aqui como uma metáfora, eles não sejam permanentes. Mas a sobrevivência da cidade se deve exatamente por aqueles que ainda preservam a justiça, por aqueles que ainda, como sal, estão conservando aquilo que ainda há de bom na sociedade. Então o texto ele nos diz que por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, tanto no tocante à mudança de príncipe, quanto muitos para darem conta do governo da cidade. Mas a sequência do texto diz: mas por virtude de homens prudentes e sábios, ou seja, pela virtude, pela disposição para o bem de homens prudentes e sábios, é que a cidade ela continuará, como nos diz o texto. O verso número 3: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Aqui nos traz uma informação bastante interessante no verso 3, que está mostrando que o homem pobre que oprime outro pobre, igualmente pobre como ele, é como uma chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque nós sabemos que a chuva, ela vem exatamente, ela é essencial para que as colheitas, para que as plantações elas possam produzir os seus frutos. E no caso aqui, no exemplo dado, o trigo, para que ele possa germinar e que se tenha uma colheita abundante, é necessária a chuva no seu tempo. A chuva no seu tempo. Porém, aqui o texto está nos apresentando que quando um pobre, ele oprime o seu semelhante, um outro pobre, que essa sua atitude de não reconhecer-se no outro, de oprimir o outro igualmente pobre como ele, que é como uma chuva que ao invés de trazer um benefício para a lavoura, ela acaba destruindo a lavoura. É como se aquilo que poderia ser usado para o benefício, que poderia ser sinônimo de algo bom, se transforme em algo ruim. Da mesma forma que o texto está dizendo que um pobre, essa figura de alguém desprovido de bens materiais, dependente de outros, que quando essa pessoa, e que aparentemente tem que ser a figura do pobre, como uma pessoa que não causaria mal ao outro, pelo seu próprio estado de pobreza, de dependência do outro, mas nos diz aqui que quando um pobre, ele oprime outro pobre, ele é como uma chuva que não tem utilidade. Porque ao invés de ser uma bênção para o outro, levando em consideração a ideia de que o pobre, geralmente o pobre, é aquela pessoa que tem mais sensibilidade pela pobreza do outro, pela miséria do outro. Geralmente quem ajuda o pobre é outro pobre, que ele conhece por experiência o que é ter uma vida de miséria, e ele procura ajudar o outro dentro da sua própria miséria. Mas quando um pobre ele está oprimindo o outro pobre,
ele é exatamente a semelhança de uma chuva que ela não vem para trazer benefício, mas ela vem exatamente aquilo que deveria ser bom, para poder destruir a lavoura. E é exatamente isso que o texto está colocando. Isso é muito significativo. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo, que destrói a plantação, que destrói o trigo. O verso de número 4 nos apresenta o seguinte: os que deixam a lei, entenda a lei aqui como justiça, como aquilo que é correto, como aquilo que é bem, como sendo a busca prática daquele homem virtuoso que procura fazer aquilo que é correto. Então o texto está dizendo o seguinte: os que deixam a lei louvam o ímpio. Então aqueles que não buscam a verdade, aqueles que não buscam a justiça, eles vão exatamente louvar o ímpio, aquele que comete impiedade, aquele que comete o pecado. Então, o texto ele é bem claro ao afirmar sobre isso. Os que deixam a lei, uma vez que você deixa a justiça e você deixa a lei, você vai abraçar a injustiça, você vai abraçar a impiedade. Portanto, os que deixam a lei louvam o ímpio. Então isso é muito interessante, por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos num contexto quando muitas das vezes o ímpio ele está sendo louvado, ele está sendo exaltado. E a Bíblia aqui ela nos apresenta que aquele que louva o ímpio, aquele que está aplaudindo o ímpio quando ele se levanta, é exatamente alguém que esqueceu da justiça, é alguém que deixou a lei. Então olha como isso é interessante. Então nós vivemos, por exemplo, num contexto, num país onde muitos têm ido se enveredado pelo caminho, no caso da maldade, da corrupção, da desonestidade, e essas pessoas, esses corruptos, esses ímpios, eles estão cercados de pessoas que os aplaudem. E o mais vergonhoso ainda é nós percebemos que às vezes, até mesmo dentro do âmbito da religião, seja qual for a religião, a católica, a evangélica, seja lá qual for, pessoas que na verdade estão dando escândalo, pessoas que realmente não têm uma moral para preservar, ou não preservam a moral, que são mau exemplo, que têm uma vida corrupta, uma vida ímpia, uma vida reprovável pela palavra de Deus. Muitas das vezes, essas pessoas estão sendo louvadas, elas estão sendo aplaudidas. E a Bíblia diz que quem aplaude ao ímpio, quem louva ao ímpio, está se afastando da lei, está se afastando da justiça, portanto está se afastando da vontade de Deus. É isso que o texto nos apresenta. Os que deixam a lei, deixam a justiça, louvam o ímpio, mas os que guardam a lei, aqueles que guardam a justiça, que guardam a verdade, pelejam contra eles. Então, uma vez que aqueles que deixam a lei e a justiça, eles estão louvando o ímpio, a Bíblia nos apresenta que aqueles que estão vivendo segundo a justiça, aqueles que guardam a lei, eles vão exatamente pelejar contra o ímpio, ou seja, eles vão reprovar as atitudes de homens, de pessoas ímpias. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso de número 5 nos apresenta o seguinte: os homens maus não entendem o juízo, não entendem o que é certo. Os homens maus não entendem o juízo, ou pelo menos não observam o juízo, não respeitam, não fazem o que é certo. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Ou seja, o homem que ele se volta para o mal, para a impiedade, para a prática do pecado, ele não consegue entender e pôr em prática o juízo, aquilo que é correto, a vontade de Deus para a sua vida. Porém, o homem que ele busca ao Senhor, ele tem entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, e não apenas entendimento, ele vai estar sempre lutando, se colocando do lado daquilo que é justo, daquilo que é correto, porque exatamente ele recebe de Deus uma direção para fazer aquilo que é correto. Portanto, reflitamos nesse texto. Os homens maus não entendem o juízo, o que é certo, mas os que buscam o Senhor
entendem tudo. Por quê? Porque eles recebem do Senhor direção, recebem do Senhor entendimento para fazer aquilo que é correto nas suas relações interpessoais, no seu dia a dia na sociedade, aquilo que é correto na sua vida. Verso de número 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os de caminhos perversos, ainda que sejam ricos. Então, quando a palavra de Deus nos apresenta que é melhor o pobre, mas que ele é verdadeiro, que ele anda na sua sinceridade, que é melhor ser pobre, sendo verdadeiro, sendo sincero, do que viver no caminho da perversidade, mesmo tendo riquezas, exatamente porque o pobre, que ele é sincero na sua vida, no seu trato, no seu dia a dia, ele tem sobre si a bênção de Deus. E é aquele que, mesmo tendo riquezas, mas anda num caminho perverso, ele tem a reprovação da parte de Deus. Não são pessoas felizes, não são pessoas realizadas, apesar de aparentarem serem pessoas felizes que desfrutam a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Podem até ser felizes se tomarmos felicidade como aquisição de bens, mas essas pessoas não têm a paz, não têm a tranquilidade, não têm a bênção de Deus sobre as suas vidas. Aí o verso de número 7 nos apresenta o seguinte: o que guarda a lei é filho sábio, aquele que guarda a lei, a justiça, é filho sábio. Mas o companheiro dos comilões, daqueles que não têm regra, esbanjador, glutões, ele envergonha seu pai. Isso aqui é muito interessante. Está mostrando que aquele filho que ele guarda a lei, que ele guarda a justiça, ele é um filho sábio. E uma vez que ele é um filho sábio, ele vai trazer prazer, contentamento ao coração do seu pai. Mas o texto nos apresenta que, em contrapartida, aquele filho, que ele é companheiro de comilões, comilões aqui é uma representação do glutão, do esbanjador, daquele que não tem regra, a Bíblia diz que ele acaba trazendo vergonha, envergonhando ao seu pai. Verso de número 8. O que aumenta a sua fazenda, fazenda aqui é riqueza, a sua riqueza. O que aumenta a sua fazenda com usura ou onzena, ajunta-a para o que se compadece do pobre. Então está mostrando aqui que aquele homem que junta riquezas, fazenda, mas que ele toma o caminho da usura. O que é usura? A usura é emprestar dinheiro a juros excessivos. E aqui esse novo termo, onzena, que vem exatamente dessa prática, que é a onzena, é a prática de juros de 11%. Imagina emprestar um dinheiro a alguém que está necessitado e que se cobre um juro de 11% sobre o valor emprestado, que é o que chama aqui de onzena, que é também uma prática de usura, esse juro exorbitante. Então aqui a palavra de Deus está apresentando que aquele que aumenta a sua fazenda, aquele que aumenta a sua riqueza por meio da usura, dos juros exagerados, que ele ajunta essa riqueza para o que se compadece do pobre. Isso mostrando o quê? Que no final ele acaba não desfrutando de tudo isso. E a sua riqueza vai ficar exatamente para aquele que se compadece do pobre, para ser distribuída num futuro, talvez aparentemente não próximo. Exatamente, a sua riqueza ela acaba não desfrutando, ficando para outros desfrutarem dessa riqueza. Aí o verso de número 9 nos apresenta o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a verdade, de serem cobrados para que se pratique a justiça, aí diz que até a sua oração será abominável. Essa parte aqui do texto, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, em especial você que é religioso. Quem sabe frequenta aí alguma religião, seja qual for a sua religião, um líder, você que é líder, que é pastor, professor de escola dominical, você que tem alguma influência ou não na comunidade cristã, evangélica, religiosa, que você participa, que esse texto ele nos traz algo muito sério, quando ele nos apresenta que aquele que se desvia, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. O que é desviar o ouvido de ouvir a lei?
é exatamente não querer atentar para aquilo que é correto. Não querer atentar para a prática da justiça. Quantas das vezes está diante de nós a decisão e a oportunidade de fazermos justiça, e muitas das vezes nós ignoramos a verdade, nós ignoramos a justiça, ignoramos o clamor do outro e não damos ouvido. E a Bíblia que nos apresenta, isso é muito sério, principalmente para você que é líder, para você que é pastor, você deve se espelhar nesse texto, porque o texto nos apresenta que aquele que desvia, que fecha, que tapa os seus ouvidos, para não ouvir a lei, os ensinamentos, a justiça, e a palavra de Deus é uma lei, é um ensinamento, é o nosso manual de instrução para termos uma vida correta diante de Deus. Então a Bíblia diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Gente, isso é muito sério, porque está dizendo o quê? Que aquela pessoa que ela não vive para a prática da justiça, ainda que porventura ela tenha uma vida de oração, uma vida de piedade, ela se coloque diante do Senhor, buscando em oração. A Bíblia diz que a oração desse indivíduo, ela é considerável diante de Deus como uma abominação. Por que uma abominação? Que a Bíblia nos apresenta que Deus ele não ouve pecadores. E é necessário a gente ponderar essa expressão, Deus não ouve pecadores. Não que Deus, que todos nós somos pecadores, mas qual é a ideia de Deus não ouvir pecador? É que o homem no pecado, na prática do pecado, sem que ele se arrependa dos seus erros, ele se reconheça pecador, e se volte para Deus com o coração arrependido. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se não houver um coração arrependido, se não houver um coração quebrantado, a nossa oração é abominação diante do Senhor. E se tratando aqui do contexto e desse texto que nós lemos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que aquele que desvia os seus ouvidos da lei, da justiça, de fazer o que é correto, de atender ao necessitado, na sua necessidade, ou tentar, quem sabe, subjugar o outro, ser injusto, agir de injustiça, que as suas orações representam pecado diante de Deus. São abominações, portanto, não são ouvidas diante de Deus. Isso é muito sério e nós devemos parar para pensar, para refletir nesse texto. O verso de número 10 nos apresenta o que faz com que os retos, melhor dizendo, o que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão bem. Aqui está mostrando que aqueles que planejam mal para os retos, que planejam injustiça para com o próximo, aqui o texto está dizendo que eles mesmos serão apanhados na injustiça. Que a cova que eles abrirem para apanhar um reto no seu caminho, essa cova servirá para ele mesmo. Me faz lembrar aqui, quando a Bíblia nos conta o exemplo de Amã, que ele queria a todo custo destruir a vida do justo Mardoqueu, e ele acaba criando toda uma cilada. E aí lá no livro de Esther você pode acompanhar essa história, e no auge da sua cilada ele fez uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. E a Bíblia nos diz que no final da história, ele, o próprio Amã, ele acabou sendo enforcado na própria forca que ele havia feito para Mardoqueu. Exatamente porque aquele que planeja o mal para os retos, a fim de desviar o reto do seu caminho, a Bíblia diz que ele mesmo cairá na cova que ele abrir, porque Deus ele é um Deus justo. Mas por sua vez, os sinceros
Aqueles que são verdadeiros, eles herdarão o bem. O bem de quem? Da parte do Senhor, se ele anda com um coração sincero diante do Senhor. Bem, aí nós vimos aí o comentário da leitura bíblica em classe. Eu já vou para o comentário da lição, uma vez que a minha garganta já está um tanto quanto agitada, eu não tenho condição de falar muito. A introdução da nossa lição nos apresenta o seguinte: a Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. Desse modo, as Escrituras eliminam a possibilidade de o cristão envolver-se na prática dos vícios ou jogo de azar. No entanto, as estatísticas indicam dados alarmantes acerca de prejuízos provocados pela prática desse mal em nossa sociedade. Então, nós estaremos vendo aqui o que a Bíblia nos adverte, nos admoesta quanto à prática, ao jogo e à questão também dos vícios. Primeiro ponto da nossa lição, ponto número 1, traz como título Vícios, a degradação da vida humana. Tudo o que escraviza o homem e o faz perder seus valores é denominado de vício, que resulta na degradação da essência humana. Então, o que é um vício? Além da definição didática, que é essa disposição para praticar o mal, praticar algo que é ruim, aqui o comentarista nos traz algo assim bem informativo, quando nos coloca que tudo que escraviza o homem e faz com que o homem venha perder os seus valores, nós podemos chamar de vício. Então, tudo aquilo que faz com que o homem ele seja visto como uma pessoa indigna, que ele venha perder o respeito, o valor diante da sociedade, diante da família, isso é um vício, isso é algo nocivo, é algo negativo. Aí o primeiro subtópico da lição nos apresenta sobre o pecado do alcoolismo. E aí nos traz o seguinte: o consumo do álcool é tanto um vício quanto um pecado. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Pecar é ofender a santidade de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo foi feito para ser também morada de Deus, morada do Espírito de Deus. E tudo aquilo que é nocivo ao nosso corpo, tudo aquilo que nós fazemos e que está destruindo o nosso corpo, nós estamos ofendendo também o próprio Deus. Se pecado é ofensa a Deus, e o meu corpo é o templo de Deus, e eu faço algo que ofende o meu corpo, que é templo de Deus, eu também estou pecando, eu estou ofendendo o próprio Deus. Aí no livro de Lucas, capítulo de número 21 de Lucas, nós temos aí um texto bastante interessante. Lucas capítulo 21, o verso de número 3 nos diz o seguinte. Lucas 21, verso 3. Lucas capítulo 21, verso de número 34. Lucas 21, verso de número 34, nos apresenta o seguinte: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, que é um tipo também de vício, glutonaria, de embriaguez e de cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então o texto aqui, ele está nos advertindo, Jesus, advertindo que dentre os vários vícios, que o nosso coração não fosse tomado pela embriaguez, para que o dia do Senhor não nos pegasse de surpresa. Então um texto que nos fala aqui sobre o pecado da embriaguez. Também no livro de Efésios, é um texto bastante conhecido, Efésios capítulo 5, verso de número 18. Efésios 5, 18. Ele é bastante sugestivo,
que nós estaremos também lendo para a nossa meditação, quando nos apresenta o seguinte, Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então nós temos aqui também um texto falando exatamente do pecado, do alcoolismo, da embriaguez, que não devemos nos embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo, que não traz contenda. Também um outro texto bastante interessante para a nossa meditação, 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 10. 1 Coríntios 6, 10, nos apresenta o seguinte, muito interessante esse texto, muito interessante. Nos diz o seguinte, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, os homossexuais, que praticam a homossexualidade, nem os sodomitas, efeminados, sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, os que se dá embriaguez, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então o texto está nos mostrando aqui que todos esses vícios, esses pecados aqui afastam o homem de Deus. E se afasta o homem de Deus, são práticas que naturalmente elas devem ser reprovadas. Pela igreja, a ética cristã, ela se posiciona exatamente contra essas práticas, porque elas ferem a santidade de Deus, elas ferem a vontade de Deus para a vida do homem. Portanto, são práticas pecaminosas. Como consequência, a embriaguez altera o raciocínio e o bom senso. Isso aqui é interessante, porque no livro de Provérbios, no capítulo de número 31, tem um conselho aqui de um pai para um filho, de Lemuel para o seu filho, e é bastante interessante, Provérbios, capítulo 31, versos 4 a 5, que é conselho da mãe, melhor dizendo, da mãe do rei Lemuel, que ele deu ao seu filho. E aí os versos de número 4 e 5 do capítulo 31 nos diz o seguinte, não é próprio dos reis, ó Lemuel, a mãe de Lemuel o aconselhando, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, ou seja, está embriagado. Aqui a mãe aconselha ao rei o seu filho Lemuel. Para que, estando embriagado, estando bêbado, ela diz o seguinte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, ou seja, da lei, dos mandamentos. Não se esqueça dos estatutos e não perverta o juízo de todos os aflitos. Ou seja, não deixe de praticar a justiça. Mostrando o quê? Que o álcool, a embriaguez, ela acaba alterando o raciocínio de uma pessoa. Daí ser algo reprovável à luz da palavra de Deus. E aquele que se dá ao vício, a embriaguez ao álcool, é uma pessoa que ela perde a noção da realidade. Ela não tem como julgar as coisas corretamente. Muitos, quando se dão ao vício do álcool, a embriaguez, aqueles que ficam valentes demais, outros ficam muito mansos, que diz coisa por coisa, exatamente porque essa pessoa ela passa a não ter uma noção da realidade do mundo à sua volta. Por isso que é uma prática condenável à palavra de Deus. Além de retirar a inibição da pessoa, o álcool faz com que ela perca a motivação para fazer o que é certo. Ela perde o rumo, perde essa capacidade de arbitrar corretamente. Levando à pobreza, o álcool leva muitos à pobreza, a graves problemas de saúde e à morte, como nós temos vários exemplos. Que tem um dado interessante, dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam o alcoolismo como a terceira causa de morte no mundo. Então, o alcoolismo, a terceira causa de morte no mundo. Pesquisa de 2015 indica que no Brasil, a cada 36 horas, isso aqui é interessante, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo do álcool. Então imagine,
Isso é um dado de 2015, quando diz que a cada 36 horas um jovem morre por causa do álcool, o abuso do álcool. Cerca de 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros tem relação com o álcool. Olha que mal o álcool faz. Diante desses fatos, a igreja deve posicionar-se contra o alcoolismo e trabalhar na prevenção do vício. Por quê? A igreja ela deve se colocar como contra o vício do álcool, como também trabalhar na prevenção. Existem muitos que pensaram que o primeiro gole, só por uma curiosidade, ou aqueles que dizem bebem de uma forma esportiva, social, mas acabaram se tornando pessoas alcoólatras, viciadas, seja na bebida, seja no cigarro. E aí muitos começam, por exemplo, apenas com a cerveja. Ah, não, é só uma cervejinha, aí toma um gole de cerveja, aí chega um tempo que a cerveja já não é mais suficiente, aí já parte para o álcool. Uns começam com um cigarro, ali fumando socialmente, logo o cigarro não é mais suficiente, aí quer usar a maconha, aí o crack, a cocaína, etc. Exatamente porque um abismo, ele chama outro abismo. E a igreja ela tem que se posicionar contra o alcoolismo, trabalhar na prevenção do vício, para que vidas sejam libertas dessa prática pecaminosa. O problema é de ordem espiritual, médica e psicológica. Infelizmente, muitas pessoas fazem uso da bebida alcoólica como um meio de fugir dos seus problemas. Então o homem procura se esconder atrás da bebida, exatamente para maquiar a necessidade da sua alma, a sua falta de Deus. Por isso precisamos sair da clausura dos templos e anunciar que Cristo produz vida e concede paz à alma. Subtópico 2. A escravidão das drogas. As drogas são substâncias químicas que provocam alteração no organismo. Essas substâncias causam dependência e consumo, e o consumo excessivo pode provocar a morte por overdose. Então aqui também, mas escravidão das drogas, pessoas que começam a usar substâncias químicas, que vai provocando alteração no organismo, elas se tornam dependentes. E aí no uso abusivo acabam tendo uma overdose, perdendo as suas vidas. As drogas afetam também o funcionamento, além dessa questão da morte por uma overdose. As drogas comprometem o coração, o funcionamento do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro. Passado o tempo, a pessoa vai perdendo a capacidade cerebral pelo uso das drogas. Aí o comentarista aqui ele lista as drogas ilícitas mais comuns, como a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase. Existem outras drogas que destroem a vida do homem, não só a sua vida, mas a vida da sua família e da sociedade. E também as drogas lícitas, o álcool, o cigarro, que são igualmente prejudiciais à saúde, da mesma forma que essas outras drogas, a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase e outras, elas são prejudiciais à saúde. Também as drogas, chamadas de drogas lícitas, como o álcool, o cigarro, também elas são prejudiciais à saúde. Em 2016, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime divulgaram que quase 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo. 200 mil pessoas morrem anualmente no mundo devido ao consumo de drogas. Poucas são as cidades, por exemplo, no Brasil, que tem 200 mil habitantes. Então imagina uma população de uma cidade de tamanho médio, de 200 mil habitantes, já se considera uma cidade grande. São o número de pessoas que morrem anualmente no mundo, devido exatamente ao uso das drogas. O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano. Dessas 200 mil por ano, 30 mil são exatamente 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de drogas. 30 mil pessoas morrendo por ano no Brasil devido ao tráfico de droga. As pessoas usam drogas principalmente para alterar o estado de espírito em busca de paz. Interessante, porque a droga é uma droga
E às vezes as pessoas usam a droga da droga, para buscar paz. E é o contrário. Quanto mais essas pessoas se infiltram no mundo das drogas, do vício, menos paz elas terão. Mais escravas elas se tornarão. Então elas fazem isso exatamente por falta de Deus, falta de uma orientação, de um rumo, pessoas que se perderam na vida. E compete a nós ajudar, dar a mão, estender a mão a essas pessoas. Entretanto, as drogas agridem o corpo, que é templo do Espírito Santo, como falei a princípio. O cristão não deve usar, nem praticar, o cristão não deve usar, nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas. É algo condenável à luz da Bíblia, condenado à luz da palavra de Deus, e a ética cristã deve condenar o uso das drogas, como também nenhum cristão deve participar de movimentos que estejam lutando, por exemplo, pela legalização da maconha, das drogas. Isso é algo condenável à luz de Deus. Seria uma tragédia generalizada se isso fosse legalizado. Aí o ponto 2 da lição, o tópico 2, nos apresenta jogos de azar, uma armadilha para a família. Tudo o que abarca investimento sem retorno garantido, investimentos descomprometidos com a ética e com a moral, resulta em sérios prejuízos para a família. O que é um jogo? O jogo é exatamente um investimento sem o retorno garantido, sem o compromisso com a ética e com a moral. Por que um jogo é um compromisso sem ética e sem moral? Porque no jogo, para um ganhar, o outro vai ter que perder. Alguém tem que se dar mal para que eu me dê bem no jogo. E isso é antiético. Isso é imoral à luz da palavra de Deus. E tudo aquilo que é imoral, que é antiético à luz da palavra de Deus, é pecado, é reprovado. Então o cristão consciente, ele não tem nem o que estar questionando se ao cristão compete ou não jogar, fazer uma fezinha, participar de qualquer espécie de jogo que dê ao cristão a possibilidade de um ganho fácil, de um ganho por meio, que não seja por meio do trabalho, por meio da sua ocupação. Então, qualquer prática que respalde na imoralidade, na falta de ética, que depende do azar do outro, do fracasso do outro, para eu me der bem, isso é condenável à luz da palavra de Deus. Portanto, o jogo para o cristão, o jogo, estou falando jogo aqui no sentido jogo, no verdadeiro sentido de jogo, que é alguém perder para eu ganhar, para eu ter benefício. Então, isso é condenável à luz da palavra de Deus. Primeiro subtópico, a ilusão do ganho fácil. A sedução dos jogos de azar ocorre pela esperança de obter lucro instantâneo. As pessoas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro rápido e fácil, sem o esforço do trabalho, que é o caminho colocado por Deus. Jogam na expectativa de tirar sorte grande e assim resolver os problemas financeiros. Ciente dessa realidade, o Estado não consegue ser eficaz no combate à jogatina. E ainda existem os jogos eletrônicos, bem como os ilegais, como os caça-níqueis e o jogo do bicho, entre outros. É um sistema que lucra e lucra muito, mas os jogadores se tornam compulsivos, endividam-se, arruinam a família e a própria vida. Depositar esperança na sorte é pecado e implica não confiar na providência divina. Fica interessante porque no livro de Jeremias, a Bíblia fala que maldito o homem que põe a sua confiança no homem. Jeremias capítulo 17, versos 5 ao 7, nos diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, essa planta, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então,
O primeiro verso e o último verso que eu li, o primeiro verso diz que maldito o homem que confia no homem e que faz do braço, da carne do seu braço, e aparta-se o coração do Senhor. E aí o outro verso, o verso 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então jogar é exatamente um sinal de falta de confiança em Deus. Aí vai confiar na sorte, botar uma fezinha. Isso mostra uma falta de confiança e de dependência de Deus. E a Bíblia diz que bendito o homem que confia no Senhor. Então nós temos aqui que a ilusão do ganho fácil, que é através do jogo, é exatamente algo que tem trazido grande prejuízo, traz lucro para os grandes donos dos jogos, né? Isso, aqueles que estão se enricando cada vez mais. E é interessante que nos coloca aqui, é um sistema que lucra e lucra muito, mas os jogadores tornam-se compulsivos, porque já se torna um vício. É um jogo agora como um vício, uma prática que as pessoas não conseguem parar. E aí vende até os bens de casa, o salário, o dinheiro da feira, do remédio, do aluguel, do gás. São todos gastos exatamente no jogo, porque já se tornou um vício. Na esperança de ganhar um dinheiro. E às vezes aqueles, quando ganham alguma coisa, tornam a jogar novamente, porque não conseguem se libertar mais do vício. Às vezes tem até vontade de parar, dizem que vai jogar pela última vez, mas nunca pararam. Então nós temos o quê? Os jogadores tornam-se compulsivos, endividam-se, arruinam a família. Arruinam a família. Família arruinada, envergonhada, passando vergonha, passando necessidade. E arruinam a própria vida. Muitos acabam o quê? Tirando a própria vida, devido a tanta dívida, a tanta vergonha que passam exatamente por causa que confiaram no jogo. Aí o subtópico 2, os males dos jogos na família. Os jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar. Certamente você conhece alguém que teve a família destruída, porque um dos cônjuges, ou os dois, ou os filhos, se entregaram a uma vida de jogo, ao vício do jogo. Então isso é lamentável. O jogo vicia e escraviza a ponto de migrar todos os recursos de uma família para o pagamento de dívidas contraídas pelo jogo. Tem pessoas que apostam até a casa no jogo. Se pudesse, apostavam a mulher e os filhos. Que vício maligno, diabólico, que é o jogo. Nele, o benefício de um depende diretamente nele em quem? No jogo. O benefício de um depende diretamente do prejuízo do outro. E normalmente são as pessoas de baixa renda que sustentam a jogatina. Então está mostrando aqui que o jogo, o benefício de um depende do fracasso do outro. Infelizmente não é que apenas pobre joga, mas os ricos têm os seus grandes jogos, cassinos, que também, né, esse é um vício, é um jogo. Mas nesse jogo do bicho, esse jogo do dia a dia, geralmente quem mais sustenta a jogatina são pessoas pobres, miseráveis, que tiram às vezes o dinheiro do pão da boca dos filhos para poder jogarem. E aí entra anos e anos, décadas e décadas na miséria e continuam jogando. Exatamente porque são presos por um vício maligno que é o jogo. São pessoas escravizadas pelo jogo. Esses jogos fomentam o quê? Muitos, por exemplo, não querem nem trabalhar, querem apenas viverem de jogos, porque não tem coragem, não tem atitude para poderem trabalhar. Então aqui o texto nos coloca: esses jogos fomentam a preguiça, a corrupção. Preguiça contribui. Esses jogos fomentam, patrocinam a preguiça, a corrupção, a marginalidade, a agiotagem, a violência e a criminalidade. Os jogadores compulsivos descem ao nível mais baixo para continuar alimentando o vício da jogatina. Em muitos casos, tais jogadores perdem seus empregos,
pedem o respeito de seus amigos, o respeito da família. As Escrituras advertem a zelar pela família e não cair em armadilha, pois um abismo chama outro abismo. Então, pelo jogo, devido a uma vida de jogatina, muitos têm perdido o amor da família, o respeito dos filhos, tem trazido caos para a sua família. E quando a Bíblia nos adverte para nós não zelarmos da nossa casa, da nossa família, e não cairmos nas armadilhas, nos abismos que o jogo, os vícios podem nos colocar. A Bíblia nos adverte sobre isso, a termos cuidado com essas armadilhas. A Bíblia nos adverte que um vício chama outro vício, ou seja, um abismo chama outro abismo. E tudo isso nós devemos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina. Subtópico 3. As consequências para a saúde. O jogo de azar, assim como o álcool, cigarro e demais drogas, causam dependências psíquicas e químicas, respectivamente. Em 1992, a OMS concluiu que jogar os jogos de azar faz mal à saúde, incluindo o jogo compulsivo no Código Internacional de Doença, porque pessoas já se tornam dependentes do jogo de azar. E isso prejudica até mesmo a saúde, já aqui colocando aqui no Código Internacional de Doença, esse vício de jogar. Quando em crise de abstinência, ou seja, quando não tem dinheiro para jogar, quando em crise de abstinência o jogador sofre com tremores, seu corpo fica frágil, tremores no corpo, náuseas, depressão e graves problemas cardíacos que podem levar certamente à morte. Cerca de 80% dos viciados em jogos de azar relatam algum tipo de ideação ao suicídio. Aqui é uma pesquisa. Cerca de 80% de pessoas compulsivamente viciadas em jogos de azar têm uma ideação, idealiza também o suicídio, tirarem as suas próprias vidas como uma forma de fuga da vergonha moral das suas dívidas, que aquele que é compulsivamente um jogador, ele está todo endividado, a maioria deles estão endividados. Tal como outros viciados, jogadores compulsivos tendem ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas, tendem também a esse tipo de doença. Maltratar o próprio corpo é insensatez, é afronta contra o dom da vida outorgado por Deus. Daí Deus, a Bíblia, condenar a questão do vício. E o último tópico da lição, para nós finalizarmos, ponto 3 nos apresenta: vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. A vitória do cristão contra os vícios e os jogos de azar engloba a sobriedade, a honestidade e a fidelidade ao autor da vida. Primeiro subtópico, a bênção da sobriedade, ser sóbrio, ser lúcido. A expressão grega nepalios ou nefalios refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, a Bíblia nos ensina a ser sóbrios. Essa expressão, em se tratando da questão da bebida alcoólica, mostra exatamente o contrário daquele que se torna um bebarrão, que fica embriagado a ponto de perder os sentidos. Então, o contrário disso, de estar embriagado, é estar sóbrio. Então, exatamente essa expressão, no caso aqui, nefalios ou nepalios, refere exatamente à questão da sobriedade. O dicionário indica que, ao contrário de embriagado, a palavra se aplica à pessoa que está esperta. Então, aquele que está sóbrio é alguém que está esperto, consciente e com a capacidade de discernir. E a Bíblia nos manda estar sóbrios e vigilantes e não embriagar com vinho. O termo também, sobriedade, é usado para identificar a vida equilibrada. Trata-se da virtude do que controla as suas paixões carnais. Ou seja, todas as paixões da carne, aquele que controla as paixões para o vício, para a prostituição, para o jogo, aquele que consegue controlar essa paixão, é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa sóbria.
Desse modo, a sobriedade abrange o comportamento moderado, a mente sã, o bom juízo, a prudência. A orientação bíblica é de abstinência de toda imundície, inclusive a dos vícios e a dos jogos de azar. Observamos a exortação do apóstolo quanto ao vinho, quando o apóstolo diz: não embriagueis com vinho no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se estejam sóbrios para estarem embriagados do Espírito, da consciência, da luz, da direção de Deus e não do álcool. E aí o último subtópico, honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo. Quem é honesto não explora o próximo. E uma das formas de explorar é através do jogo. É querer tirar vantagem do outro, ou a prática da usura, por exemplo, do juro abusivo. Isso é desonestidade. Então esse tópico nos apresenta: uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz os seus negócios temendo ao Senhor. Não retira seu sustento da jogatina à custa de quem perde dinheiro no jogo de azar, enganando ou defraudando. Então uma pessoa honesta, ela não vai enganar o outro, não vai defraudar o outro, não vai tirar o pão da boca do outro. O verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, ele fazendo uma fezinha. Isso não é coisa de crente. Então, o verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, mas provê a si e a sua família por meio do trabalho honesto, com o suor do seu rosto, como a Bíblia prescreve. Então, querer dinheiro fácil, sem que isso seja por meio do trabalho, por meio de um ganho honesto, isso é condenável à luz da palavra de Deus. A fidelidade do cristão é com a palavra de Deus. Mesmo que alguns vícios e jogos de azar sejam lícitos pelas leis do Estado, o salvo em Jesus não se permite contaminar. Os ensinos e os princípios bíblicos devem pautar a vida dos que são fiéis ao Senhor. Nós temos que entender que nós temos uma constituição divina. Nós temos a palavra de Deus que deve nos conduzir, e mesmo estando numa sociedade onde porventura alguns vícios, algumas práticas, alguns jogos tenham a chancela da lei, nós não podemos ter essas práticas, uma vez que nós temos uma lei maior para nos guiar, que é a lei, que é os ensinamentos da palavra de Deus. Concluindo, os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, tanto os vícios quanto os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias. De igual modo fazem os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, seja o vício, no caso, do cigarro, de uma droga qualquer, ou o vício do próprio jogo. O próprio jogo também ele é um vício. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento de sua casa. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos estar atentos e alertos, melhor dizendo, para os ensinamentos da palavra de Deus, sabendo que nós temos uma lei, uma diretriz maior, que são exatamente os ensinamentos da palavra de Deus, e é perante os quais que nós temos que prestar conta, é diante dos quais nós devemos nos colocar, e é por meio desses ensinamentos que nós devemos dirigir as nossas práticas diárias. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, abençoando a tua vida, a tua família. Ore por mim, para que o Senhor possa restaurar aí a minha saúde, a minha garganta, e que na próxima semana nós estejamos aqui com saúde e possamos estar contribuindo para o crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima, em nome de